Bom, pessoal, olá. Aqui é Alexandre Pandolfo, né? Eu sou advisor aqui da Potato Valley Ventures. É com muito prazer hoje que eu recebo aqui o Leonardo Diniz, né, e o Cícero Salaberry aqui para a gente falar um pouquinho do futuro da construção imobiliária e o uso da inteligência artificial aí com uma das tecnologias aí mais emergentes que a gente tem, talvez uma das mais promissoras que saíram aí no setor, né? E a gente tem hoje a ideia, a gente ter a possibilidade de ter dois especialistas aí olhando sob ponto de vista diferente, distintos aí, ponto de vista do investidor, ponto de vista de uma startup que está fazendo uso da inteligência aí no negócio aí conosco. E a ideia é que esse podcast possa contribuir aí para o setor de inovação, no setor de Constec, PropTech, né, em nome da Potato. Né, eu quero dar boas-vindas também ao pessoal que está no nosso Potato Valley Club, que é a nossa iniciativa aí que junta, aí, que possibilita acesso ao ecossistema empreendedor, né, junto à Potato Valley Ventures. Vocês devem estar percebendo aí, depois do lançamento do ChatGPT, o conceito de inteligência artificial passou a ser tema aí de motorista de Uber, passou a ser pop, né? Isso fez com que a gente passasse a ter uma discussão aí por muita gente, né? Então, assim, a penetração dessa tecnologia foi muito rápida, né? Acho que o pessoal vai comentar aqui em seguida, né? Então, acho que nada mais oportuno do que a gente ter a abertura desse podcast da Potato com esse tema aqui. A ideia, então, a gente falando para começar apresentando aqui o Leonardo Diniz, o Léo é o nosso CEO, é o CEO da Potato Valley Ventures aqui, né, que depois de uma experiência aí longa no mundo de incorporação e construção imobiliária, né, decidiu nos últimos anos aí, né, aí virar sua carreira aí para o mundo empreendedor, olhando tecnologia, né, estruturou a Potato, e vai falar um pouquinho aí, um olhar do investidor para a gente. E do outro lado aqui a gente está com o Cícero, né? O Cícero aí, ele é o CEO da ConstruFlow, que é uma startup aí que está rodando, uma Construtech, né, que está rodando há alguns anos. A gente tem o privilégio de ser um dos primeiros investidores da ConstruFlow, desde a fase inicial deles, mas bem early stage, quando ele estava ainda desenvolvendo o produto, né? E a ideia é começar essa discussão aí, primeiro dando boas-vindas aos dois, né, e agradecendo a participação desde já, né? E eu queria começar, né, falando um pouquinho sobre aí o que vocês imaginam, né, como das tendências atuais aí da inteligência artificial na construção civil e no mercado imobiliário. Primeiro, Léo, com você, talvez com você, o que você acha aí, quais são as maiores aplicações, as aplicações mais prementes que a inteligência artificial, a famosa AI aí, pode trazer no mercado de construção civil? O que já está acontecendo hoje? Como é que você imagina aí no médio prazo que pode acontecer com essa tecnologia no setor de Constec, PropTech, Léo? Bom dia, pessoal. Pandolfo, obrigado aí pela introdução ao tema, um tema super instigante, né? Assim, super motivador para a gente. O que eu digo, assim, primeiro, acho que é importante frisar que, como qualquer nova tecnologia, né, ela já acontece, o histórico mostra que ela é descoberta ou inventada, ela fica um bom tempo no ambiente de teste, laboratório, as coisas nisso são caras, são difíceis, são inacessíveis, né? Só que as pessoas começam a usar e a coisa vai tendo aquela duplicação, né? A famosa lei de Moore, a cada um ano duplica a velocidade de máquina, então com isso você consegue aplicar a tecnologia e de repente startups começam a utilizar essas novas tecnologias e criam modelos inovadores e negócios inovadores, e aí com isso o crescimento em geral é exponencial. Então, a inteligência artificial não é uma coisa nova, embora seja de conhecimento mais amplo, relativamente recente, mas ela está exatamente, aparentemente, dando essa mudança de patamar e entrando numa tecnologia realmente que tende a ser disruptiva. Então, assim, as perspectivas são muito amplas, né? A gente não consegue nem mensurar muito, a gente consegue identificar algumas tendências, alguns caminhos, mas a gente não consegue mensurar muito o potencial que tem a IA para transformar o nosso, eu diria até o nosso mundo, né? Especificamente no setor de construção, a gente tem alguns desafios, né? Porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela pressupõe coleta de dados e estruturação e armazenamento desses dados de uma forma massiva, né? Não é um pouquinho de dado, é muita informação e a beleza disso é que você mistura informações
públicas, dados públicos com dados privados dentro de cada uma das empresas para, de certa forma, conseguir progredir. Posto isso, a gente tem hoje já acontecendo, né, no mundo, especificamente, coisas revolucionárias, do tipo escavadeiras autônomas usando inteligência artificial para poder fazer projetos de terraplenagem. Você já tem empresas que usam a tecnologia para fazer uma melhor prevenção de controle de custos, de orçamento, de prazo de obra, com coleta de dados em site. Ela processa isso e consegue reprojetar prazos. Você consegue ter design generativo que você usa, e aí o Cícero vai falar bem disso, né? Usa várias. A confecção de um projeto é um projeto multidisciplinar, então você envolve vários profissionais. Então, a inteligência consegue pegar as melhores soluções e criar e propor alternativas que sejam as melhores, né, possíveis dentro daquela disciplina. Então, assim, já tem coisa acontecendo, mas no Brasil especificamente, no setor da construção civil, a gente está um pouco atrás de outros setores, e o Brasil especificamente também está um pouco atrás. Talvez porque no Brasil a gente tem ainda um índice baixo de industrialização e padronização de metodologias e de processos construtivos, o mercado muito fragmentado, né? Muitas empresas incorporadoras, então isso dificulta um pouco a padronização e uma baixa cultura de coleta e estruturação de dados, né? Então, esses são os nossos desafios para, de alguma forma, conseguir avançar dentro do setor. Mas a gente já percebe, e alguma das aplicações mais claras hoje, que a gente já vê o tempo todo, por exemplo, o chatbot, né, já inteligente, então, interação com clientes de uma forma já mais estruturada, usando o aprendizado de máquina para poder propor e fazer o URA lá, de alguma forma, o atendimento do cliente de uma forma mais estruturada. A estruturação, e isso o Cícero vai falar um pouco, de coleta de dados para propor soluções de projeto e de metodologias construtivas, né? Então, a gente já vê, por exemplo, utilização de dados, principalmente no mercado de transações imobiliárias, que tem uma quantidade de dados e talvez esteja mais avançado em termos de estruturação. A gente já vê iniciativas super inovadoras andando nesse sentido. Então, assim, muita coisa está acontecendo, estamos muito no princípio, mas isso tem um lado positivo da história também, porque a gente vê um oceano de oportunidades para frente. A questão é como que a gente consegue, e falando do ponto de vista de quem está olhando startups inovadoras o tempo todo, como é que a gente consegue potencializar a utilização dessa tecnologia dentro dos modelos de negócio das startups, né? Então, não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, mas eu quis dar um overview aí de como é que a gente está vendo esse momento, né? Não, perfeito. Acho que enquanto overview, acho que é isso aí. Perfeito, muito bom. Cícero, ainda sem entrar no espírito aí da ConstruFlow, do teu case, né? Assim, falando ainda no mundo das generalidades, para a gente estar esquentando o assunto ainda, né? Como é que você está vendo essa penetração aí? O que é hype? O que isso vai voar? Está começando? E como o Léo citou que o Brasil ainda, especificamente no setor de construção civil, né? A gente é um mercado ainda que está um pouquinho atrás. A gente copia um pouquinho, leva 2, 3, 5 anos talvez. Aí, você acha que isso nos iguala? A gente está atrás? Quanto atrás a gente está? Né? Como é que você imagina aí a penetração? Você é um cara que veio com track record de projeto para construção civil, para engenharia. Então aí como é que a gente está nessa corrida, Cícero? Fala um pouquinho para nós aí. Pandolfo. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, prazer, Léo. É muito louco, é de deixar a gente sem dormir, né? Porque quando a gente pensa na construção civil, tudo é muito lento. A gente pensa assim, mudança do papel para o CAD levou 20 anos, as pessoas se adaptando. Do CAD para o BIM, a gente ainda está no processo de desenvolvimento ainda, né? São 10 anos que a gente cobra, que a gente vê o BIM acontecendo e efetivamente ele não está em 100% das consultoras, está longe de estar nisso. E aí, quando a gente acorda depois da pandemia, a gente se dá conta que o mundo tá virando com a inteligência de uma maneira muito rápida. E é muito louco para a gente, como desenvolvedor, porque a gente vê uma oportunidade, pega uma API da OpenAI, coloca dentro da nossa plataforma, começa a desenvolver algo em paralelo para se adaptar àquela API, e quando vê a OpenAI vai lá e lança aquele produto que a gente está fazendo, lança como uma nova API. Então, essa dinâmica tem sido muito difícil para a gente como desenvolvedor,
E a gente acaba vendo esse reflexo dentro do consumidor, que o consumidor muitas vezes se empolga e aí para, porque ele não está dando conta. Lança um dia uma imagem automática, lança outro dia uma coisa aí, quando a pessoa pensa, tá, mas o que eu vou poder usar agora? É muita coisa, eu não consigo acompanhar, eu preciso trabalhar, e ao mesmo tempo eu preciso acompanhar coisas que acontecem semanalmente. Então, assim, numa semana eu sei mexer no ChatGPT, na outra semana eu já não sei mais, porque eles colocaram novas funcionalidades. Então, é um mundo muito, muito difícil assim para todo mundo, quem está desenvolvendo e quem está consumindo, porque a coisa está vindo numa enxurrada muito grande. Mas é muito interessante, é muito bom, porque, que nem o Léo disse, começam a surgir oportunidades e começam a surgir coisas muito interessantes de serem feitas. Então, é muito legal. E o que eu noto assim de desafio, a gente está acostumado a ir mais lentamente na construção civil, só que o que eu noto o desafio, e eu brinco bastante, que corre o risco da inteligência abandonar a gente na construção civil, porque a gente não tem dados estruturados. Quando a gente olha para dentro do projeto, a gente quer industrializar a construção civil, a parte final, mas quando a gente olha para o projeto, a gente ainda discute coisas básicas de planejamento, coisas básicas de custos, e mesmo repetindo aquele mesmo projeto, ou aquele banheiro num empreendimento novo, a gente ainda discute coisas bem pequenas. Isso para a inteligência é muito ruim, porque ela não consegue absorver os dados estruturados ou padronizados, conseguir analisar aquilo e dar uma resposta automaticamente. Porque nem nós sabemos se o forro de gesso vai antes da cerâmica ou vai depois. A gente discute isso todas as obras, né? Então é muito difícil para a inteligência ter esse reconhecimento de uma padronização. Então, acho que o nosso primeiro desafio dentro da construção civil, sim, é estar olhando, mas também a gente olhar para os nossos dados atuais e a gente conseguir dar uma cadência de padronização muito mais interessante para aí sim dar uma velocidade para as inteligências. Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio, organizar esses dados, né? Perfeito, Cícero, muito bom. Teoricamente, a gente está falando em fazer a inteligência artificial aprender melhor com dados de melhor qualidade, não só em quantidade, mas de melhor qualidade. A gente vai fazer, criar o conhecimento, criar os data lakes de forma mais consistente, mais robusta no mercado que